Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Palmeiras segue invicto fora de casa e cada vez mais perto do título. Agora, por que o Abel Ferreira estava tão irritado na coletiva? Vamos falar sobre isso? Calma, Abel. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? Você sabe, e vamos juntos. Eu confesso pra vocês que eu tô até agora tentando entender o que aconteceu na entrevista coletiva do técnico do Palmeiras. Eu vou falar sobre ela mais adiante, até exibir um trecho aqui, para quem ainda não viu, da irritação do treinador português diante de uma pergunta que não teve nada demais. Porque o seu time venceu mais uma vez, venceu bem, teve uma atuação brilhante nos dois tempos, um amplo domínio sobre o Botafogo, fora de casa, manteve a sua invencibilidade como visitante no campeonato, é impressionante, é um time que não perde fora de casa. Aliás, é um time que não se abala com desfalques, com adversidades como campos adversários, como torcida contra, com arbitragens ruins, com expulsões, jogadores a menos, nada parece abalar esse Palmeiras do Abel Ferreira, e isso é mérito dele e dos seus jogadores, e isso é para ser exaltado, para ser celebrado, não para gerar essa irritação toda na entrevista pós-jogo. O jogo contra o Botafogo até parecia que iria se complicar, mas o Palmeiras também é o time da virada, né? Como entoa em cânticos a torcida alviverde, muitas vezes instigada pelo próprio comandante, né? O Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor. Saiu atrás de uma baita jogada desse bom lateral direito, Renzo Saravia, que corta o Zé Rafael e serve o Tiquinho Soares. Não acho que o Everton tenha falhado, acho que ele estava na bola, mas é uma bola que normalmente o Everton pega. Para muitos foi uma falha, talvez uma bola defensável, vou colocar dessa forma, né? Na hierarquia de frango, falha, bola defensável, né? Para mim tá nesse quesito. Mas enfim, mesmo assim o Palmeiras tem forças para superar esse resultado adverso ali, ainda no primeiro tempo conseguir a virada. Primeiro de pênalti, o pênalti que aconteceu realmente, né? O jogador do Botafogo carrega a bola com a mão esquerda, o VAR acaba avisando, o Wilton Pereira Sampaio, e o Scarpa cobra muito bem, Scarpa jogando dentro da sua função que ele mais rendeu no clube, né? Como um meia articulador, e aí vem a curiosidade. O Abel Ferreira, com a ausência do Veiga, enfim, com alguns desfalques, optou por valorizar, como ele mesmo disse na entrevista, no meio lá de muitas respostas, ele disse que gosta de valorizar o momento do jogador, gosta de jogadores jogando em outras funções, para exatamente permitir com que o jogador possa atuar. Então o Mike, pelo bom momento técnico que vive, ele estava buscando um espaço, e nada do que é feito no jogo não é feito nos treinos. Pelo contrário, é o que disse o técnico Abel Ferreira. Então, essa jogada, essa maneira de atuar do Mike mais à frente, numa linha para cobrir corredor, junto do Marcos Rocha, que muitas vezes funciona como um terceiro zagueiro, mas também é um lateral mais defensivo, com o Mike mais à frente, servindo muitas vezes como um atacante, ou um cara que circula a bola numa combinação ali com o Gustavo Scarpa pelo lado direito, fez com que o Mike fizesse o segundo gol, numa baita jogada do Piquerez. E aí é outro destaque, né? Porque o Piquerez tem se destacado nesse time como um jogador de uma brilhante leitura tática de jogo, um cara mais defensivo, que recompõe ali pelo lado esquerdo. Como ele tinha pelo lado direito justamente o Mike e o Rocha, ele permitiu com que o lado esquerdo pudesse subir um pouco mais, e ele tem qualidade para isso. O gol do Mike, ele é um grande exemplo disso, numa baita jogada. O Renzo Saravia, que tinha feito uma baita jogada no primeiro gol do Botafogo, é entortado pelo Piquerez, e o Mike acaba fazendo o gol, infiltrando ali, entrando no segundo pau. O gol até foi checado, uma possível interferência do Dudu, nada disso. Então, Palmeiras vira o jogo ainda no primeiro tempo, vai para o segundo tempo, faz mais um com Dudu, e eu sempre gosto de exaltar o Dudu, porque o histórico camisa 7, já histórico camisa 7 do clube, está cada vez mais se aproximando da galeria, se aproximando não, né? Cada vez se mantendo na galeria dos maiores do clube. Ele mudou de função, ele se adaptou várias vezes, ele joga muito para o time, e a sua regularidade, eu não canso de dizer isso, é sempre em altíssimo nível. O Dudu nunca joga mal. Ele pode, talvez, abaixar um pouco do seu nível, que a gente sabe que é excelente, e mesmo assim ele faz uma partida ótima. Então, quando ele faz um gol, por exemplo, que sela uma vitória como a de ontem, eu fico muito feliz, porque é um cara que tem merecido.
Muitas vezes o holofote vai para o Scarpa, vai para o Mike, que se destacou ontem, vai para o Piquerez, vai para o Veiga em determinado momento, vai para o Rony, que faz muitos gols, e o Dudu segue ali, jogando no seu mesmo nível e sendo decisivo sempre que precisam dele. Impressionante o que joga o Dudu. Bom, aí o Palmeiras, aos 23 minutos, perde o Zé Rafael, que comete uma falta parando um contra-ataque, um lance para cartão amarelo, ele já tinha, recebe o segundo, acaba expulso e tudo mais. O Abel Ferreira também recebe um cartão amarelo, e é curioso, né? Porque ele tinha sido expulso num jogo, né, 2 jogos atrás, cumpriu suspensão no jogo diante do Galo pela expulsão, só que ele ainda estava pendurado. Voltou, recebeu o 3º amarelo e segue suspenso, não estará com o time no próximo jogo. Eu não sei se foi pela expulsão, pela suspensão dele, mais uma, se foi pela expulsão do Zé Rafael, se foi da arbitragem como um todo, se foi porque ele perdeu mais um jogador, né? Daqui a pouco o cara fica bravo com o próprio time, não porque a expulsão foi injusta, mas, poxa vida, mais uma vez eu tive um jogador expulso e tive que manter o resultado até o final. Se foi com a imprensa do Rio de Janeiro, não sei. Não sei o que incomodou o Abel nessa entrevista coletiva. A primeira resposta dele já foi lacônica, sucinta, com 3 palavras praticamente, meio que demonstrando uma irritação e de que não queria responder. E aí a terceira resposta da coletiva, que eu vou exibir para vocês agora, foi um elogio à postura tática do treinador, e ele respondeu assim. A gente teve um jogador expulso, eu acho que um ponto da partida que foi que a gente não sentiu qualquer tipo de alteração. O jogo se manteve como estava, com um jogador a menos ou e com a mesma quantidade de jogadores. Você falou da mentalidade, que de fato é muito importante, mas de forma prática, taticamente, como conseguir manter tanta consistência em tantos jogos, mesmo perdendo jogadores? Futebol, querendo ou não, às vezes é matemático e você consegue suprir essa ausência dentro desse desenho de maneira que hoje parecia que era 11 contra 11 até o final do jogo. Por isso é que eu sou treinador e vocês são jornalistas. Se quiserem ser treinadores, vão à CBF, fazem o curso e sentam-se aqui no meu lugar. É isso que vocês têm que fazer. De verdade, gente, eu espero que haja um pedido de desculpas, seja do clube, seja do treinador, porque o Palmeiras se posicionou em vários momentos quando o Abel Ferreira se sentiu desrespeitado, quando o clube se sentiu desrespeitado por algumas críticas injustas, exageradas ao treinador. Eu espero a mesma postura, porque especialmente nessa resposta dessa pergunta, eu não consegui entender onde que o Abel se irritou numa pergunta que elogiava o seu trabalho. Não consigo entender. Achei uma grosseria gratuita do treinador, que eu elogio, que acho um baita treinador, acho brilhante, acho que muitas vezes pegam no pé dele, acho que ele recebe muitas críticas também, mas recebe muitos elogios também. E sou a favor, não sou corporativista, acho que a imprensa erra muito, como qualquer setor, como qualquer área, nós temos as nossas falhas, não tem problema nenhum, nem conheço o repórter, mas eu me coloquei no lugar dele porque eu sei como é duro você chegar muitas horas antes de um jogo começar, terminar o jogo, ir para a entrevista coletiva, muitas vezes o treinador demorar, aí você tá lá, pensa na pergunta, tá construindo uma matéria, muitas vezes aquilo ali é a metade da nossa jornada de trabalho, a gente volta para casa à noite, madrugada, para terminar o nosso material, é do jogo, é a nossa profissão, mas você faz isso para levar a informação para o torcedor. E o Abel, quando ele fala com a imprensa, isso é meio óbvio, ele não está falando com a imprensa, ele está falando com o torcedor do Palmeiras através da imprensa. E aí você tá lá trabalhando assim como ele e tomar uma porrada gratuita. Eu sou super a favor do chumbo trocado não dói. Então, se o jornalista bate ou critica, o treinador ou qualquer jogador, qualquer profissional do futebol tem todo o direito de fazer a sua crítica também, de rebater, de revidar, não tem problema nenhum. Agora, eu prefiro que se há um incômodo do treinador, que ele direcione, o fulano de tal disse tal coisa, pau. Eu não gostei do que tal veículo falou, eu não gostei do que foi dito ali, eu queria me dirigir. Agora, quando ele joga, quando ele solta assim, contra um repórter que estava fazendo uma pergunta completamente dentro do contexto do jogo e elogiosa a postura tática do time dele, eu não vejo nenhum sentido. Acho gratuito, desnecessário,
E tem mais, né? O conteúdo da resposta. Que o jornalista pode fazer um curso da CBF e se sentar no lugar dele. Não pode, Abel. Eu já tentei fazer o curso da CBF e eu não posso. O máximo que eu posso fazer é cursos de análise de desempenho, porque eu não sou um profissional da área. Eu não tenho horas curriculares, seja como profissional de educação física, como treinador, em outras categorias, para poder fazer as licenças C, B, A, Pro e me tornar um treinador. Eu não posso. Eu não tenho nem esse direito. Então, nem que eu quisesse, eu poderia fazer o curso da CBF como treinador. E ainda assim é um curso que ele parte de R$20.000. O Abel também talvez desconsidere a realidade do jornalista. O jornalista não tem condição de bancar um curso nesse valor. Então não tem como. O nosso papel é exatamente fazer a análise, a crítica e as perguntas. E o papel dele é treinar o time, dar as suas explicações, não para a imprensa, para o torcedor. E quando ele se sentir desrespeitado e quando ele se sentir atacado, não tem problema nenhum ele rebater. Agora, quando ele desrespeita de forma gratuita, aí a gente não pode aceitar. O que vocês acharam da vitória, do jogo, da coletiva, de tudo mais? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!